E eu queria, hoje, fazer uma homenagem especial a uma urantiana, uma pessoa muito querida, a Eunice, que conheceu o livro de Urântia e trabalhou muito para que ele fosse conhecido, né, por várias pessoas, e trabalhou muito na escola Urântia, e graduou-se, né, porque nós falamos assim, graduou-se em dezembro. Então, eu queria fazer essa homenagem, deixar registrado o meu agradecimento, e certamente ela sente esse amor que a gente transmite para ela, né, e ela era muito fã de tudo, e ela que promoveu o concurso de poesias, de canções, ela era muito animada. Então, vamos continuar as nossas reflexões, assim, sobre a nossa caminhada até Deus. Vou começar daqui, ó. Se o homem mortal é motivado espiritualmente, de todo o seu coração, consagrando-se sem reservas a fazer a vontade do Pai, então, posto que ele é de um modo tão seguro e tão efetivo, dotado espiritualmente com o ajustador divino residente, não podem deixar de materializar-se na experiência desse indivíduo a sublime consciência de conhecer a Deus e a superna certeza da sobrevivência, com o propósito de encontrar Deus por meio da experiência progressiva e de se tornar mais e mais como Ele. Então, assim, as pessoas, nós somos, todas as pessoas têm o ajustador do pensamento. Então, todos recebem um ajustador, todos aqueles que têm mente normal, né? Então, a um dado momento, vai acontecer de que eles terão esse desejo de conhecer a Deus. Eles terão, né? Ou antes, e eles, geralmente você é criado em uma religião. Então, já desde criança, você ouve falar em Deus, né? E você vai sentir esse desejo de encontrar a Deus. O homem é espiritualmente residido por um ajustador do pensamento, de sobrevivência eterna. Se tal mente humana for sincera e espiritualmente motivada, sincera e espiritualmente motivada. Se tal alma humana deseja conhecer a Deus e tornar-se semelhante a Ele, se quiser honestamente fazer a vontade do Pai, não existe influência negativa alguma de privação mortal, nem poder positivo que possa impedir que essa alma divinamente motivada ascenda com segurança aos portais do paraíso. Isso aqui é muito legal, porque muita gente tem medo de assim, nossa, podem fazer alguma coisa, será que não fizeram alguma coisa para aquela pessoa, né? Será que não... porque a pessoa parece que está dominada por não sei o quê, será que não tem nenhum trabalho negativo feito para aquela pessoa? Então, aqui o livro fala, né, que não existe influência negativa que possa privar alguém, ou positiva, ou poder ativo positivo, olha que interessante, que possa impedir que alguém vá até Deus. Se você for sincero e motivado, então você vai ter fé, né? Tem essa também, você vai ter essa fé. E porque eu para contar uma experiência, né? A um dado momento na minha vida, eu fiquei com muito medo do mal. Eu era adolescente, era a época de Roberto Carlos, de Xuxa, não sei, não era, eu já era jovem. E alguém veio e disse assim para mim, nossa, me disseram que que esses discos do Roberto Carlos e da Xuxa, se você escutar eles ao contrário, eles têm a voz do demônio. Não sei se vocês também tiveram essa época. E daí, o que eu fui fazer? Eu fui colocar
o disco e ver. E realmente, né, se a gente volta o disco assim, tem umas vozes esquisitas. Daí eu comecei a ficar com medo, de o que é isso? O que eu fui falar? Fui lá e disse, vamos fazer o seguinte, vamos perguntar para o padre, para ver o que ele fala disso, né? Daí fomos até o padre. E o padre falou o seguinte, minha filha, quem é que tem mais poder? Deus ou o demônio? Pronto, respondeu, né? Mesmo que aquilo lá tivesse no disco, Deus é mais forte que o demônio. Então, eu não precisava ficar com medo ou me preocupar. Mas tem muita gente que tem pavor, né? Pavor. Aí, Elio, pode falar. Abre o microfone, Hélio. Eu estou com o celular, estou me batendo um pouquinho. É o seguinte, eu interrompi para perguntar o seguinte. Essa certeza da sobrevivência conflita com os ensinamentos da maioria das igrejas cristãs tradicionais, lideradas pela ICAR, né, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, enfim, que fala em inferno, não fala em morte, nem em destruição, mas fala numa vida miserável pela eternidade no inferno. Bom, esse texto que você acabou de ler sugere diferente, que basta a pessoa fazer a vontade de Deus. Mas fazer a vontade de Deus, da maneira que está colocada aqui, e aqui vem a provocação a você, quem sabe se esclarece, parece um evento. A pessoa vive aí 80 anos, 100 anos, parece que é um evento. Eu decidi que vou fazer a vontade de Deus, pronto, está decidido. E, na verdade, nós sabemos que a gente funciona como um pistão de motor, quer dizer, avanços e recuos, vai, vem, vai, alguns passos adiante, outros passos atrás, etc, etc. Então, a questão toda então vai se fazer uma contabilidade do número de vezes que a pessoa, ao longo dos 80, dos 100 anos, resolveu fazer a vontade de Deus versus a quantidade de vezes que ela desistiu de fazer pelas circunstâncias da vida, pelas dificuldades, etc, etc. Então, eu queria que falasse um pouquinho mais sobre isso, esse fazer a vontade de Deus como um evento ao invés de processo. O que é isso? Então, eu com 15 anos resolvi fazer a vontade de Deus e aí com 65 eu estou fazendo a vontade de Deus e no meio do caminho não aconteceu nada. Como é que é isso, na verdade? Pela interpretação do texto, que conflita com os ensinamentos das religiões tradicionais. Por favor, obrigado. Vou dar a minha opinião, né? Mas cada um também pode expressar a sua. Então, só põe de novo o texto ali, esse mesmo, enquanto tu fala. Tá. É bom a gente ver bem, né? Porque ali fala assim, lógico, né? Que nós somos resididos pelo Espírito, e se tal mente humana for sincera, espiritualmente motivada, né? Você deseja conhecer a Deus, mas e tornar semelhança a Ele. Se quiser honestamente fazer a vontade do Pai. Então, quer dizer, eu acredito que nós sempre vamos estar tentando. E o próprio livro fala que a gente vive servindo a dois senhores, né? Que é o humano e o espírito. A gente sempre vive nesse, não é nessa dúvida, não sei se é dicotomia a palavra, mas nessas duas, ali, na corda bamba, às vezes você lá você é levado pelos instintos, né? Perde a paciência, quer dizer, todo dia você tem seus desafios, mas você tem essa vontade de fazer o bem, que para mim fazer a vontade de Deus é fazer o bem. Tu quer tirar o texto, pode tirar, eu só queria ver uma coisa. Tá. Você tem essa vontade de fazer o bem, então não tem coisa negativa que vá te impedir.
Agora, todo dia, realmente, você tem toda a razão. Todo dia é aquela escolha e aquele desafio. Então, você tem que estar ali na oração, meditando ou fazendo uma leitura, dedicando um tempo à espiritualidade, para que você tenha forças, para que quando vierem os desafios, os problemas, você tenha fé. E nós estamos num momento, hoje eu estava ouvindo, num momento em que nós vamos ter, a nossa fé vai ser bastante testada. Né? A nossa fé vai ser, quer dizer, sempre a nossa fé é testada, mas a gente está vendo acontecimentos assim que a gente não imaginava que iria acontecer. Veja bem, na Nicarágua prenderam padres, né? Estão impedindo que as pessoas exerçam a sua fé, exerçam a sua liberdade. Então, e a gente sabe que no mundo inteiro, o nosso desafio nós perdemos a paciência, ou então fizemos algum outro tipo de pecado, ou coisa parecida, mas o nosso desafio não sei até que ponto é tanto quanto um desafio de alguém que se encontra preso, ou que se encontra doente, ou que se encontra debaixo dos escombros. Olha, gente, a Estela, o Aélio e daí o Albernaz. Não sei, Albernaz. o Igor. É Igor. Igor, tá. Bom, eu tinha muita dificuldade, assim, porque as pessoas falam, é só fazer a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. Mas o que é fazer a vontade de Deus? Aí o livro fala, lá em determinado momento, que é tomar decisões e mais decisões. O que é tomar decisões? É fazer escolhas, né? E eu acho que fazer a vontade de Deus é isso, é nós ir tomando decisões, nem sempre acertadas, mas mesmo assim a nossa experiência porque para Deus vale a intenção, né? Mais que a ação. Eles dizem que o que vale é a intenção. Eu posso, às vezes, tomar uma decisão aparentemente errada, mas não foi aquela minha intenção. Então, eu acho que é isso. E aí também é muito claro. Uma decisão é nós continuarmos, nós queremos continuar, é tomar uma decisão. Então, é decisão em cima de decisão. Isso é fazer a vontade de Deus, não é necessariamente, eu acho, tu ter uma vida assim de monge, de não sei o quê, de fazer só o bem. Não, às vezes a gente faz o mal também, até às vezes sem querer, ou às vezes, sei lá, num momento de raiva de alguma coisa, mas é uma decisão. Então, fazer a vontade de Deus é isso, é tomar decisões e mais decisões. E eu acho que quanto mais eu achar que eu estou fazendo certo, que são decisões acertadas, eu vou indo para esse caminho, até o dia que eu vou tomar uma decisão de querer continuar ou não. Eu acho que é isso. Aélio. Eu falo por último, quero ouvir o Albernaz, de repente ele esgota a minha dúvida. Falo depois. Igor, quer falar ainda? Eu estava ouvindo falando sobre nossa fé ser testada, e ontem estava na igreja, no culto de ensino, o pastor falando que hoje em dia está difícil para evangelizar, que nós temos que ter cuidado para quando for falar o nome de Jesus, porque dependendo da maneira como você fala, você pode até ofender aquela pessoa e ela, por qualquer coisinha, pode te processar. Aí o processo, que vai até de R$700, R$400, até 1.100, por, como se diz a palavra, por falta de respeito, alguma coisa assim. Aí eu fico pensando, se a gente não espalhar o amor de Jesus, o que a gente pode fazer, né? Porque hoje em dia as coisas estão ficando tão tristes,
O amor das pessoas está esfriando de tal maneira que qualquer coisinha já é desacato, já é agressão. Tem que ficar muito delicado quando for falar de Jesus com as pessoas, né? E não é como antigamente. Verdade. Realmente. Então, tem a Daniela e o Aélio. Eu aguardo a Daniela. Falo por último. Não, pode falar. Eu ia falar aqui, mas desisti. Ah, é? Que pena. Pode falar, Daniela. Na verdade, aqui na classe de quinta-feira, eu conheço pouco, eu frequento pouco, mas é um fórum especial porque os temas é mais ou menos livre, dá muita oportunidade de questionamentos, procedentes ou não, mas dá oportunidade de questionamentos. A maior parte dos participantes são cristãos, não necessariamente católicos, não necessariamente igrejados, mas a maior parte tem uma formação cristã. E aí aparece o livro de Urante na frente dessa gente, e eu me incluo entre estes, com conceitos que a gente vai falando e vai passando ao largo sem fazer um aprofundamento ou uma crítica a partir de tudo que a gente aprendeu ao longo de uma existência. Considerando que a gente está incluído em sociedade, e essa sociedade é de amigos, é sociedade de parentes, enfim, ou a gente silencia efetivamente para não constranger, ou a gente silencia para não incomodar, ou a gente silencia. O fato é que a gente não silencia. Então, nós estamos aqui a debater toda semana, por pelo menos 1h30 ou 2, conceitos que contrariam nossa própria crença inicial. A gente tenta acomodar uma crença que parece que não conflita, mas a gente faz de conta que não conflita, passa ao largo, etc, etc. Objetivamente. Jesus veio, segundo a crença cristã, para salvar a humanidade de um pecado que ela herdou por DNA, pelo fato da falta adâmica. Ou seja, Jesus veio para redimir, para resgatar uma humanidade já pré-condenada. A pessoa deu o primeiro respiro, ela já é pecadora, não fez nada, mas já é culpada. Ou seja, é uma coisa absurda até de aceitar, mas é isso que a gente aprende. Aí a gente pega um texto como que foi, acabou de ler, e lê sem fazer nenhum tipo de consideração mais profunda, como se fosse uma coisa menor. Então, absurdo. Se ensina que o caminho da salvação, segundo São João Batista, precisava de arrependimento. Aí Jesus chegou e disse, não se trata de arrependimento, tem que aceitar a paternidade de Deus e por conseguinte, a irmandade, basta isso. Aí o livro de Urântia insiste, e aí do 120 adiante, que não. Eu aceitei a paternidade, eu aceitei a irmandade, eu acho que Deus existe, Deus é o Pai, é o Criador, e eu sou filho dele, não sou apenas uma criatura. Pois muito bem. Aí vem o conceito de fazer a vontade do Pai. Bom, o dia tem 24 horas, eu falei em anos, 80, 100 anos, mas as coisas acontecem ao longo das 24 horas. No mesmo dia, a gente tem oportunidades muitas de fazer a vontade do Pai, mas a gente tem, sim, muitas oportunidades de não fazer. E assim os dias se sucedem, em semanas, em meses, em anos, e aí a coisa se simplifica como se fosse um evento, e na verdade é uma somatória de eventos. Então eu insisto nesse ponto, a gente passa ao largo, vamos passar ao largo, é confortável, não vamos aqui encarar de frente nada, é tudo superficial, está tudo certo. Ok, esse é o objetivo, eu adiro também, esse é o objetivo, vamos passar tudo ao largo. Obrigado. Obrigada, Daniela. Eu vejo essa questão de fazer a vontade do Pai de uma forma muito simples. Em suma, é o que a Estela falou, essa questão de escolhas. E é o que o Hélio também concluiu aí, que é uma somatória de eventos. A Lília
também falou que a gente fica, tipo, servindo a dois senhores, né? Tem a gente mesmo, tem a questão mais divina, né? E, na verdade, esse fazer a vontade do Pai, que é fazer escolhas, é porque nós, seres humanos, a gente não gosta de fazer escolha. É uma coisa que já vem assim, a gente tem essa natureza, a gente não gosta de fazer escolha. Então, a gente está muito no piloto automático. E aí fica questionando o que é fazer essa vontade do Pai. Eu acho, inclusive, que é uma coisa muito particular. Vai de cada um que quer fazer a vontade do Pai. Tem gente que acha que fazer a vontade para ela, fazer a vontade do Pai, é fazer caridade, é se dedicar a ser altamente caridoso, é fazer, sabe? Então, assim, é uma coisa que eu acho assim que quando a gente vem para cá encenar essa vida aqui na Terra, você quer um grande palco, todo mundo aqui está atuando, e todo mundo tem coisas muito particulares a serem trabalhadas. Só que daí, à medida que a gente vai, tá, eu quero fazer a vontade do Pai, eu quero fazer a vontade do Pai, e vai surgir nesse desejo, de uma forma ou de outra, você vai entendendo o que é fazer essa vontade do Pai. Ela é muito individual, ela é muito particular, cada um tem o seu lance. Mas é escolher, todo tempo a gente está fazendo escolha. Até quando a gente não escolhe, a gente está escolhendo. E aí tá ligado nisso. Tá ligado nisso. E é um músculo, é igual um músculo. Quanto mais você vai estando atento ao seu dia a dia, com essa pergunta na cabeça, qual é a vontade do Pai, mais consciência você vai recebendo disso. Agora, quem é que fica durante todo o seu dia para fazer essa somatória de eventos grandiosos de estou fazendo a vontade do Pai? A gente passa o dia pensando, nem olha o que está pensando. Quando vai, acorda o dia, faz uma intenção boa, ai, gratidão, que hoje seja maravilhoso, aí liga o jornal, uma bomba explodiu, pronto, ali o pensamento já foi. Aí quando você vai olhar pro relógio, já tá na hora de dormir, aí pensa mais um pouquinho de coisa ruim, aí é interessante, né? A gente fica, ai, mas o que é fazer essa vontade do Pai? Tá ligado, minha gente, é um serviço. É um serviço, é trabalhoso. Você está presente com você e nesta pergunta, porque eu acho que pergunta, se ela for bem feita, ela nos direciona para coisas muito boas. Se eu ficar me perguntando, ai, por que a humanidade sofre tanto? Meu Deus, por que há tanto sofrimento? Isso é uma pergunta grandiosa. Sim, como é que eu posso fazer a vontade do Pai aqui? Como que eu melhoro aqui? Como que eu posso melhorar? Pergunto vou logo por melhorar, entendeu? Para me direcionar, assim. Acho que é mais ou menos isso. Era só isso que eu queria jogar aqui para vocês. Obrigada, Daniel. Aí o Igor colocou vigiai e orai, né? Eu, assim, quando eu... Agora eu não vejo mais televisão aberta, né? Mas eu costumava ver bastante jornal, e aí se via aquelas notícias, né? Eu digo, mas olha, quanta notícia ruim, a maioria é notícia ruim. Aí eu pensava, mas vamos orar, né? A única coisa que você pode fazer é orar por essas pessoas que estão passando todas essas coisas. Roberto. É Robert? Então, eu já faço diferente. Eu faço assim, ó. Eu aprendo muito com o erro dos outros. O que a cada dia que passa, eu tento viver melhor a cada dia, como se fosse o último. O que eu fiz hoje, eu não faço amanhã. E eu vou vivendo assim. Eu acredito que isso seja fazer a vontade do Pai. Você pode mudar. Aqui no telefone. Então, e quando você segue isso, você já está fazendo a vontade do Pai. E você vivendo cada dia, assim, você querendo melhorar cada dia,
você vai acabar acostumando, você vai vivendo e fazendo a vontade do Pai normal, assim. É mais assim que eu penso, né? Desse jeito, assim. É só isso mesmo. Obrigado. Isso mesmo, Robert. Também aprendi assim. Se você viver, procurar viver cada instante, naquele momento, né? Cada vez melhor, todo dia, porque eu acho que as pessoas procuram mesmo, né? Procuram melhorar cada dia, progredir, existe isso dentro da pessoa, querer progredir, querer ter um emprego, querer ter a sua própria casa, a sua própria família. As pessoas desejam, assim, progredir, né? A maioria, pelo menos, porque eu acho que faz parte já, o espírito ajustador do pensamento, ele coloca isso na gente, né? Porque você veja, os animais são sempre os mesmos, eles não transformam, eles não constroem casas, né? Tem alguns que constroem, o João de Barro constrói casa, né? Mas eles têm sempre a mesma coisa, eles não têm, assim, uma diversidade. E nós temos isso, né? Essa criatividade, esse gosto, esse querer mudar as coisas. Eu, pelo menos, não gosto muito, assim, lógico, a gente gosta de uma certa constância nas coisas, mas a gente gosta, mas todo dia é diferente. Minha mãe sempre dizia, eu gosto porque todo dia eu faço alguma coisa diferente, e ela era dona de casa, né? Todo dia eu faço alguma coisa diferente, a comida é diferente, etc. Então, eu acho que o universo, ele é muito rico nesse sentido, para nós, né? Todo dia é diferente, é todo dia, e é verão, inverno, primavera, acho que Deus já fez assim mesmo, para que a gente sempre tenha essa vontade de não se acomodar. Porque se você está no verão, de repente vem o inverno, né? É o inverno? Ou então vem o outono. Então, daí, aquilo muda, né? E você já muda, tem que se agasalhar, vou ter que conseguir mais roupas. Então, e sempre foi assim, essa mexida, né? Você não para, porque se sempre fosse verão, o pessoal, sempre verão, né? Ou sempre inverno, teria aquela constância também. Mas as coisas são bem assim, modificam bastante, para que a gente também tenha essa... Mas mas acho que são seres inteligentes, entre aspas, que fazem isso, né? Seres que têm esses dons, porque os animais não têm, eles modificam muito pouca coisa, né? Vou continuar mais um pouquinho para a gente... E eu abro a palavra. Então, aqui a gente viu que nada pode impedir para que a gente seja. Se a gente realmente quer, não precisamos ter medo de nada, que Deus estará conosco e Ele nos levará, tranquilos. Temos que só ser vigilantes, como o Igor falou, né? Mas eu acho que quem está com Deus, assim continuará. O Pai deseja que todas as suas criaturas estejam em comunhão pessoal com Ele. Ele tem no paraíso um lugar para receber todos aqueles cujo status de sobrevivência e cuja natureza espiritual torna impossível tal realização. Portanto, estabelecei na vossa filosofia, agora e para sempre, que para cada um de vós e para todos nós, Deus é acessível. O Pai é alcançável. O caminho está aberto. As forças do amor divino, os modos e os meios de administração divina estão todos interligados no esforço de facilitar o avanço de cada inteligência merecedora de todos os universos até a presença do Pai Universal no paraíso. E nós sabemos que ele envia muitas agências espirituais para que nós possamos ter esse acesso, né? Ter esse caminho aberto até ele. Mas nós precisamos querer, né?
é como dizem, Deus faz os 99%, mas nós temos que ter esse 1% da nossa fé. Tem que ter, tem que precisar, a nossa salvação, vamos dizer assim, ela depende de nós, porque vai depender da nossa fé. Que Deus pode querer, Ele vai nos ajudar sempre, mas se nós não quisermos, não vai acontecer, hein? É muito impressionante isso, e o livro fala isso. Mas isso é impressionante. O fato de que se leva muito tempo para chegar a Deus não faz com que a presença e a personalidade do infinito sejam menos reais. A vossa ascensão é uma parte do circuito dos 7 superuniversos. E embora por inúmeras vezes gireis ao redor dele, vós podereis esperar em espírito e em status, estar sempre girando para dentro. Vós podeis confiar que sereis transladados de esfera em esfera, dos circuitos exteriores para cada vez para o centro interior. E não duvideis, algum dia vós estareis diante da presença divina e central, e o vereis, figurativamente falando, face a face. É uma questão de atingir níveis espirituais reais e verdadeiros. E esses níveis espirituais são alcançáveis por qualquer ser que tenha sido residido por um monitor misterioso e que se tenha subsequentemente fusionado eternamente com esse ajustador do pensamento. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu gostaria, Lilian. Eu fico Pode dizer. meio confusa, porque em outros estudos, em outros grupos, sempre tem algumas pessoas que falam assim, mediante o texto também, né, do livro de Urântia, que é dificílimo ver Deus, que é impossível, mesmo que chegue a finalitores, a não sei o quê, mesmo fusionado. E eu percebo na fala dessas pessoas como se fosse algo realmente assim, sabe? E aí, quando tu traz esses pontos, que fala que o Pai é alcançável, que não sei o que mais lá, que mostra que tem mais uma energia de facilidade, entendeu? Fica meio que chocante, pelo menos do meu ponto de vista. Eu fico assim, mas peraí, como que é isso aí? Porque as pessoas ficam dizendo que é uma coisa assim, sabe? E eu fico meio que me debatendo, porque eu gosto de facilidade. Eu sei que nem tudo é fácil, entendeu? Mas fácil é uma coisa de mentalidade. Então, eu gosto de pensar que é desafiador, beleza. Mas não é essa coisa toda, como falam, é inacessível, que não sei o quê, que não sei o quê. Aí eu tô meio assim, gente. Então, realmente, não é essa coisa toda, assim, uma montanha, assim. Então, claro que é longo o caminho, não estou negando que é longo, que é tal, não sei o quê, mas eu sou muito paciente, tenho paciência demais. Sim. Mas eu achei interessante esse choque dessas opiniões, assim, que eu fico vendo nos outros grupos, de que uma coisa difícil. Estou gostando dessa vibe aí. Muito boa, né? Eu também gosto. É impossível tu encontrar aqui nesse mundo material, mas quando chegar lá, finalitor, nós vamos encontrar. Pois é, eu até falei assim, questionei assim, eu falei assim, mas é muito interessante, desperta muito interesse. Mesmo aqui nesse mundo, a gente tá todo... como é que fala? O eu sou habita na gente, na nossa mente, e é como se a gente não o encontrasse. No sentido assim, não é necessariamente ver, mas assim, parece que fica assim um grande muro, uma grande coisa, como se fosse uma coisa assim altamente dificílima, entendeu? Até para quem está disposto
meio que parece que é uma coisa, assim, difícil, entendeu? Assim, eu percebo na fala das pessoas. Quem sabe seja na percepção de alguns, né? Não sei, para mim sempre foi muito, a minha experiência, né? Sempre foi muito normal, assim, você ter esse encontro, não sei se é porque eu sempre tive esse desejo, então eu penso que dentro da possibilidade de cada um, você tem uma experiência com Deus, você sente que de alguma forma ele está com você, de alguma forma, né? E às vezes você sente uma alegria, eu não sei se vocês já sentiram isso, mas você sente uma alegria imensa de saber que é uma alegria que você não consegue nem, você não sabe nem de onde vem, né? Eu tive essa sensação num momento em que eu menos poderia esperar, que foi quando a minha mãe partiu para o paraíso, né? E eu sempre conto essa experiência, foi como se ela me mostrasse um pedacinho do paraíso, né? Quando ela partiu, eu estava junto com ela. E então você vê que ali não é o final, porque quando você experiencia alguma coisa assim, e isso, tá, não são, né? Porque você sente as coisas, você sente aquela alegria, mesmo quando você está orando, muitas vezes, você sente aquela paz. Então, aquilo é uma coisa que parece que te invade e é diferente da tua vida no dia a dia. Então, essa experiência que a gente tem, o próprio fato de estarmos aqui juntos, né, falando sobre isso, eu acho que é porque é um lugar que a gente se sente bem. A gente se sente bem, e isso é o início, vamos dizer, da vida em Deus. A vida em Deus é essa paz, o próprio Jesus falou, né? É essa paz que a gente sente. E como é bom, mesmo que muitas vezes você está assim meio atribulado com os acontecimentos, mas de ter essa realidade que é de saber que existe um outro mundo, uma outra vida, que essa vida continua, né? Porque, e essa sensação eu acho que já é a certeza de que Deus existe, de que Deus está conosco. Então, eu acho que você tem essa experiência de acordo com a tua capacidade. Então, nós somos humanos, nós vamos ter essa experiência dentro da condição de ser humano, né? Depois, nós vamos para as morôncias. Como seres moronciais, vamos ser mais sensíveis. Então, vamos ter mais um pouquinho essa experiência. Então, quer dizer, é uma união com Deus, agora pela fé, mas depois o texto diz ali, face a face. Por que é figurativamente face a face? Porque Deus, ele vai ter um outro tipo de corpo, vamos dizer assim, né? Que nós ainda não sabemos nem como é que vai ser o nosso corpo moroncial. A Estela diz que é que nem uma gelatina. Eu já acho que é uma energia, assim, né? Que as experiências quase morte falam que é uma energia muito, muito bacana, muito... Mas eles legal, dizem então... que vai ser muito parecido com o nosso corpo material. Né? É verdade. Eu não Mas sei, vai ser eu tô achando... material, só outra... só mais eu tô sutil um pouco, mas nos primeiros mundos, muito pouco. Mas essa é, questão de Deus, assim, eu não me preocupo muito. Se eu vou encontrar, se eu não vou encontrar, porque eu já vou estar fusionada com o ajustador, que é uma parte dele, né? pois é, tem O que essa mais que eu também. quero? Se eu conseguir me fusionar, eu já estou realizada. Mas, gozada, a gente fala assim, mas a gente sempre vai querer mais. A gente sempre vai querer mais, porque o mundo o livro fala, né, que é um caminho de aventuras.
Então, vai ser tudo muito lindo, maravilhoso e diferente. Eu sempre digo, porque eu imagino, a gente já acha lindo o planeta Terra. Imagine como é que vai ser esses outros planetas que nós vamos, vai ser maravilhoso. Então, e eu acho que isso já mostra a presença de Deus, toda essa beleza construída, eu acho, assim, impressionante. Já mostra que... Eu estou aqui só rindo e agradecendo por você estar tendo esse conhecimento, né? Uhum. Eu acho que quando eu partisse dessa aqui da Terra, eu já ia chegar fazendo, que eu quero é conhecer Deus, meu amigo. Me mostra, eu quero ver agora. Eu já estou sabendo. Mas sabe que esses dias eu ando assim, me vem um pensamento, né? De que nós todos somos deuses, né? Vamos dizer assim, pequenos, pequenininho, bem pequenininho, sementinhas, porque Deus nos criou. Se Deus, ontem a gente estava tendo a aula, né? Se Deus criou tudo, se Deus é tudo, o eu sou é tudo que existe, então, por conclusão, nós também somos Ele, que estamos fazendo uma experiência que vamos dizer, somos Ele e, ao mesmo tempo, temos a nossa personalidade, né? Ele nos criou como seres dele, mas tendo a nossa... Eu vejo quem é mãe sabe o que eu estou falando, quer dizer, nossos filhos, você tem aquela criatura que você criou, mas ao mesmo tempo ele tem a personalidade, e muitas vezes até vai dizer, não quero mais saber da minha mãe, não quero mais saber do meu pai, eu quero viver sozinho, né? E quantos filhos fazem isso com Deus? Com o próprio Deus, com o próprio Criador. Mas nós somos uma parte dele. Somos ele. Pequenos, tateando, tentando encontrar o Criador. E a nossa vida é essa, né? Mas quando a gente é criança, a gente não tem noção de nada, né? E tem gente que continua criança, mesmo sendo adulto. Né? Eu acho engraçado, as pessoas falam que ela quer encontrar Deus, mas Deus já está com ela. É só sentir. Sentir Deus. É o caminho para dentro, né, seu Irineu, que fala o texto. Eu sinto amado por Deus todos os dias. Né? Onde que eu vou... Quando eu falo com as pessoas, eu gosto muito de conversar, né? Eu sou de falar muito com as pessoas, converso com muita gente. E quando eu vou falar do livro de Urântia, o meu corpo começa a vibrar. Eu sinto uma vibração muito forte no meu corpo todo quando eu estou conversando com uma pessoa sobre o livro de Urântia. Significa que aí já tem uma energia, né, que vibra junto comigo. Então, não tem que buscar nada, já está dentro, está tudo aqui. Porque as pessoas olham para o céu, quer ver Deus lá no céu, esquece, ele está dentro de nós. Tudo está aqui, é dele. Nós somos inteiros dele, ele é o Criador. Né? Só que nós temos que viver aqui no planeta Terra, aqui. Tem que botar o pé no chão. Eu nasci aqui, eu me criei aqui, e vou ficar aqui, vou largar o corpo ali, depois eu vou. Aí é outra missão. Mas enquanto eu estiver aqui, eu tenho que viver aqui. Eu acho que tem alguma coisa meio jogado, né? Tem muita coisa do livro de Urântia que eu vejo que depois da partida. Né? Depois da partida é uma outra missão. Outra realidade. Enquanto nós estivermos aqui, nós temos que viver isso que nós temos. É isso que está aqui, a guerra, a discórdia, e temos no meio disso. Sim. Todas as coisas que acontecem, a gente tem que estar ali no meio, não deixar se afetar. Né? Isso é uma das coisas que tem que fazer. Mesmo que você está no meio de uma briga, mas você não deixa se afetar.
E isso eu também já aprendi muito comigo. Podia apanhar muito na cara. E a gente sabe, Cirília, só. hoje eu vi uma jovenzinha, falando que ela disse assim, né, sobre as amizades, e que tem certas pessoas que ela conhece que ela não vai muito, né, que ela, não sei, que ela não sente muito a energia da pessoa, não sentia, né? E a pessoa também parece que ficou meio arredia com ela. E daí, por alguma coincidência, elas começaram a conversar na hora do almoço e tal. E ela viu o quanto que aquela moça estava sofrendo. Por isso que ela sentiu alguma coisa muito negativa. Ela estava sofrendo muito, sofrendo a ponto de querer tirar a vida. Ela estava em sofrimento profundo. E então ela disse assim, às vezes a gente é colocada na vida das pessoas e às vezes a gente acha aquela pessoa meio, né? Mas que a gente deve fazer amizade com as pessoas ou tentar fazer, porque as pessoas às vezes tá precisando de uma palavra. E hoje, engraçado que hoje, por 2 vezes, as pessoas me contaram essa experiência, né? Que semana passada reclamava de uma pessoa e agora está vendo o quanto essa pessoa sofre e precisa. Eu digo, olha, muitas vezes Deus nos coloca para ajudar as pessoas, para nos ajudarmos uns aos outros, né? Porque às vezes é assim que as pessoas são colocadas na nossa vida, não é por acaso. E nós sabemos que temos que amar. Hoje acho que o texto era o amor, né? O amor ao próximo. O texto que foi colocado no Urante Students. E ali, muito legal aquele texto. Eu vivi com a minha ex-mulher, né, 13 anos, depois, quando me separei, e eu comprei um outro terreno e construí uma meia-água e fui morar lá para dentro. Não tinha água e não tinha luz. Eu tinha que me virar daquele jeito ali. Só que eu me encontrei no céu. Né? Minha casa lá antes era uma casa boa, bonita, bem confortável, a rua asfaltada, aquela coisa toda. Lá não, era estrada de barro, aquela lamaceira, aquela coisa toda. Mas eu estava no céu. Entendeu? Eu aprendi. Nesse meio tempo, eu peguei depressão. E eu dormia 1 hora e meia, eu não conseguia dormir mais. E eu tinha que trabalhar no outro dia. Mas antes de eu ter arrumado o trabalho, eu não tinha o que comer. A minha única saída era ir lá na roça dos colonos lá e achar alguma coisa para comer. Batata, aipim, banana. Né? Eu tive que me virar, tive que correr atrás. Então, são essas coisas que acontecem na nossa vida, às vezes, para ver até onde que eu vou. Eu tenho condições de eu ir. Agora, tem muita gente, por exemplo, que não enfrentou nada, não buscou, ele não tem experiência da vida. A vida, ela não é para gente mole. Isso eu digo para todo mundo. A vida não é para gente mole. Pode ter certeza que não. É aquele que vai à luta, que quebra a cara, que sofre, passa fome. Eu passei fome na minha vida. Né? Mas tudo isso foi aprendizado. Uma grande escola. E é isso que falta, eu acho, para o ser humano hoje. Ele aprendeu, eu participei de movimentos populares, eu fui preso, eu fui esfaqueado, mas tudo isso eu aprendi uma coisa na vida, que valeu a pena tudo isso. Foi escola, aprendi. Mas tem certeza que Deus está conosco. Ele não fica longe. Não fica. E ele diz que está sofrendo todas essas coisas, né? Está lá junto. Só que você tem que sair, tem que lutar. Tem que fazer experiência. O que mais me impressiona é que a gente sempre é empurrado para fazer escolhas e essas escolhas, elas em suma, elas são assim,
como eu percebo, né? Independentemente do que você esteja vivenciando, nem que esteja péssimo, você pode escolher qual estado de consciência que você quer habitar. Tem gente que está preso, tem gente que está passando por coisas horríveis, mas elas estão escolhendo deitar a cabeça do travesseiro no céu. E tem gente que está vivendo coisas maravilhosas, tendo a vida de sonho que todo ser humano gostaria de vivenciar, de conforto, de luxo, e ela deita todo dia a cabeça dela no inferno, literalmente. A gente fica todo tempo sendo empurrado basicamente para isso aí. Vai escolher qual estado de consciência. Verdade. Eu conheço pessoas Vamos ver mais um pouquinho, Lilian. né? Ela vive por viver. Mas elas são felizes da vida. Ela não tem nada de conforto para ela. Mas ela é feliz. Isso que eu acho. Né? Ela é feliz. É o estado de espírito, né? Vamos ver mais um pouquinho, então? Vamos lá. O Pai não se oculta espiritualmente, mas tantas das suas criaturas têm escondido a si próprias nas brumas das suas próprias decisões obstinadas, que num dado momento se encontram separadas da comunhão com seu espírito e com o espírito do seu filho, por uma escolha de seus próprios caminhos desviados e pela indulgência na autoafirmação das suas mentes intolerantes e das suas naturezas não espirituais. O homem mortal pode acercar-se de Deus e repetidamente pode abandonar a vontade divina, desde que conserve o seu poder de escolha. O destino final do homem não está selado, enquanto ele não houver perdido o poder de escolher a vontade do Pai. Nunca há um fechamento do coração do Pai à necessidade e ao pedido de seus filhos. São os filhos que fecham os seus corações, para sempre ao poder de atração do Pai, até finalmente e para sempre perderem o desejo de fazer a sua divina vontade, de conhecê-lo e de ser como ele. Do mesmo modo, o destino eterno do homem fica assegurado quando a fusão com o ajustador proclama o universo, que tal ser ascendente efetuou a escolha final e irrevogável de viver a vontade do Pai. O grande Deus faz contato direto com o homem mortal e cede uma parte de seu ser infinito, eterno e incompreensível para que viva e resida nele. Deus embarcou junto com o homem na aventura eterna. Se vós vos renderdes aos guiamentos das forças espirituais, dentro e em torno de vós, não podereis falhar em alcançar o destino elevado, que foi estabelecido pelo Deus pleno de amor, como meta universal para as suas criaturas ascendentes, dos mundos evolucionários do espaço. Então, aqui, né, se veja, Deus, ele traçou um destino para nós, né? Que esse destino é estar na própria presença de Deus, quer dizer, ele tem um caminho para nos levar até Deus. Não está assim, vou colocar ali o Irineu ali, lá ali em Blumenau, né? É Blumenau, Irineu? Penha. É na Penha? Eu vou colocar ele ali na Penha
Então, e ele que se vire, né? Agora, olha, já criei, minha parte já está feita. Não, ele está conosco o tempo inteiro, né? Nos incentivando através do Espírito, com a ajuda dos Espíritos da sabedoria e da adoração, né? Que fazem, que dão essa possibilidade de que nós tenhamos o Espírito ajustador do pensamento. Então, ele vem até nós primeiro com a própria personalidade que é dele. Depois, com os 7 espíritos ajudantes da mente. E então, vem o ajustador do pensamento. A construirmos a alma. Quer dizer, toda essa ajuda. O Espírito da verdade de Jesus. Estamos cercados, né? Por, vamos dizer assim, dentro de nós, existe esse Espírito ajustador do pensamento. E conosco estão os anjos da guarda, o Espírito da verdade, o Espírito Santo da ministra divina. Quer dizer, nós estamos rodeados, totalmente, acompanhados. A gente pode dizer, eu estou sozinha. Não, você está totalmente acompanhado de todas essas agências espirituais, esses espíritos que nos guiam, que nos protegem, porque os anjos guardiões nos protegem. Eles são anjos da guarda, anjos guardiões. Então, eles estão ali. E nisso eu vejo aquela oração do anjo da guarda, né? Santo anjo do Senhor, que a gente aprendeu quando era criança, acho ótima. Mas essa é a obrigação dele, a gente nem precisava pedir. Mas é bom que a gente tenha consciência, de vez em quando, digo, olha, nosso anjo guardião. Então, de lembrar de todas essas personalidades que estão ali e para nos guiar. Muito, muito. Isso é assim, você ter consciência disso, tá? É uma bênção para a nossa vida. E saber que a gente nunca está sozinho, sabe? Principalmente quando você está num desafio muito grande na tua vida, com uma doença, com algo muito, assim, muito... E diz que Deus, ele te dá a força que você precisa, né? Ele te dá. Mas você precisa estar atento e também aceitar, porque os pastores que falam, né? Vamos aceitar a bênção, vamos aceitar, vamos receber a bênção. E é receber a bênção mesmo. É você aceitar na tua vida. Porque ali diz no texto, né? Se você aceitar o guiamento do Espírito Divino, então você vai estar apto a seguir o caminho. Então, parece fácil, né? Para mim, parece fácil. Mas daí vai depender da experiência de cada um. Está aberta a palavra. O Igor perguntou ali, não, Igor, se depois da fusão a gente pode desistir. Não, depois da fusão não pode mais. Não. Tu pode tu pode lá nos mundos das morôncias, até a fusão tu ainda pode desistir, mesmo tendo sobrevivido. Mas depois da fusão, não. Não, porque daí já está certo que você tomou a decisão final. Eles sabem que você tomou a decisão final. Dali você não tem mais dúvida e nem eles não têm mais dúvida de que você tomou a decisão final de seguir em frente. Hein, gente, com esse tanto de seres nos orientando, aí, por exemplo, tem um ser humano que vai, aí pede orientação a Deus, aos anjos, a tudo, por exemplo. Ai, Senhor, eu queria ter uma vida melhor. Aí, não, vou estar aberto para receber essas bênçãos. Aí a bênção que a pessoa recebe, você foi demitido. A pessoa começa a ficar revoltada, começa a ficar triste, começa a ficar louca, começa a entrar num estado totalmente assim, insano na cabeça dela. E é a bênção que ela tinha para receber, para, né, vir uma coisa
melhor. Isso aí a gente faz analogia com tudo na vida. A gente às vezes se sente só ou abandonado, porque quando a gente vai lá fazer os pedidos, ou mesmo que não peça com a boca, né? Mas está lá fazendo aquele pedido de coração, tem aquele forte desejo, e aí não se desenrola como a gente acha que seria, né? A gente leva um pé na bunda de alguém, perde o emprego, vem uma coisa terrível, a pessoa começa. Aí se fecha para as bênçãos, se fecha para tudo. É muito louco. É bom ter essa consciência realmente, porque seria como que diz, uma pílula assim valiosa para muitas pessoas que sofrem agora, nesse exato momento, né? Se elas Sim. simplesmente, assim, quer saber, todo mundo, até a maioria das pessoas sabem, mas na hora que o bicho pega, raramente lembram-se, tem que serem relembrados por alguém. É. Verdade. Nossa. Porque a gente quer receber, né? A gente quer receber aquilo que a gente acha que é o certo, mas Deus, ele vai conduzir de acordo com aquilo que é melhor para nós e é melhor para todos aqueles que estão ao nosso redor, né? Porque para nós, muitas vezes, não é muito agradável. E daí eu sempre lembro de Jesus, sempre lembro de Jesus. Morreu na cruz, né? Mais alguém quer fazer mais algum comentário? Ou posso passar adiante? Então, vamos lá. A presença física do infinito é uma realidade do universo material. A presença da mente da deidade deve ser determinada forçosamente pela profundidade da experiência intelectual individual e pelo nível evolucionário da personalidade. A presença espiritual da divindade deve, por necessidade, ser diferenciada no universo. É determinada pela capacidade espiritual de receptividade e pelo grau com o qual a criatura consagra a sua vontade de cumprir a vontade divina. Então, quanto mais você estiver atento à vontade de Deus, quanto mais você estiver ligado com essa parte espiritual, certamente você sentirá, você terá cada vez mais, né, essa unidade com Deus. Deus vive em cada um dos seus filhos nascidos do Espírito. Então, veja bem. Os filhos do paraíso sempre têm acesso à presença de Deus, à mão direita do Pai. E todas as suas criaturas com personalidade têm acesso ao seio do Pai. Isso se refere ao circuito da personalidade. Quando, onde e como for contatado ou, de um outro modo, pode referir-se ao contato e à comunhão pessoal e autoconsciente com o Pai Universal, seja na morada central ou em qualquer outro local designado, tal como em uma das 7 esferas sagradas do paraíso. Então, acredito que aqui ele está falando também mais do paraíso, né, e das esferas que rodeiam, sagradas que rodeiam o paraíso. A presença divina, entretanto, não pode ser descoberta em um lugar qualquer da natureza, ou mesmo
nas vidas dos mortais conhecedores de Deus, tão plena e certamente quanto o é na vossa busca de comunhão com o monitor misterioso residente, o ajustador do pensamento do paraíso. Que erro é sonhar com Deus distante nos céus, quando o Espírito do Pai Universal vive dentro da vossa própria mente. Que alento isso, né? E, ao mesmo tempo, então, quer dizer, você tem essa tendência de sonhar com com Deus do céu, né? Mas, porque você reza, Pai nosso que estais no céu. Então, você sempre tem aquela visão, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja. Quer dizer, existe essa personalidade de Deus que está no céu, assim como a gente, como Jesus ensinou, mas, ao mesmo tempo, ele está em nós. E é essa, porque depois ele fala, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, venha a nós o vosso reino. Esse reino de Deus, eu entendo cada vez mais que é ele mesmo dentro de nós. É o reino de Deus dentro de nós. É quando Jesus falava que que muitos dos apóstolos não morreriam sem antes ver o reino de Deus, eles não morreriam sem antes sentir o próprio Deus dentro deles. E isso aconteceu quando? 50 dias após a ressurreição de Jesus, com a vinda do Espírito Santo, com o Espírito da verdade sobre os apóstolos. E ali eles sentiram todo, né, um florescer da vontade de Deus, que para eles era ali evangelizar, né? Mas isso para nós, cada vez mais, que beleza, né, da gente sentir isso, desse reino de Deus em nós. Que a gente vá todos os dias dormir com esse pensamento, esse reino de Deus em nós, e a gente acorde, né, com esse pensamento desse reino de Deus em nós, porque eu acho que a nossa fé, a nossa força, ela vai sempre, não sei, se fortalecer. Lilian, então até me inspirou a criar uma nova oração do Pai Nosso para mim. Vou alterar essa palavra, botar Pai que está em mim, que habita em mim. Fazer tudo para mim agora. Acho que fica melhor para mim, vai funcionar legal. Mas até parece que é uma... É mais perto. Porque até parece que essa oração que Jesus ensinou, parece até uma contradição, né? Porque ali no texto fala, né? Deixa eu colocar o texto de novo ali. Está bem claro ali no texto, né? Procurar Deus no céu se ele habita nossa própria mente. Que erra sonhar com Deus distante nos céus, quando o Espírito do Pai Universal vive dentro da vossa própria mente. Quer dizer, essa consciência que eu vejo que a gente pouco tem. A gente tem muito pouco essa consciência de Deus em nós. E tanto que, por exemplo, eu aprendi que o Espírito de Deus ele só está em mim quando eu peço. O Espírito Santo, vem Espírito Santo. Só quando eu peço que ele vem, senão ele não está. Então, essa realidade de Deus constantemente em mim, que eu aprendi foi no livro de Urântia, foi nessa revelação. Pois é, isso me inspirou a mudar, porque o que eu percebi aqui em mim é o quê? Eu cresci ouvindo o Pai Nosso. E, às vezes, quando eu mesma aqui hoje eu já tentei, fiz alguma comunicação, eu volto minha cabeça lá para o céu. É uma coisa que está impregnado. Eu preciso me livrar dessa crença urgentemente.
E vai me ajudar muito se eu alterar essas preces, inclusive essas que desde criancinha, acho que no útero da minha mãe eu já ouvia isso na barriga dela. Então, com é uma coisa certeza. que é muito forte. Eu mudar Pai que está em mim, parar de, sabe? Até tirar essas palavras, Pai que está no céu, não sei o quê. Mas o interessante, Daniela, é que Jesus coloca essa realidade de Pai, ele ensinou também, Pai nosso que estais no céu. Ele ensinou isso também, quer dizer, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Então, sabe, qual que é qual seria o ideal? Pai nosso que está em mim? Para mim, funcionaria melhor na minha vida diária, na minha prática, eu alterar essa prece. Porque para mim, como eu falei, está impregnada em mim, entendeu? Com uma crença fortíssima. Mas então, em todos nós está impregnado. O jogo de palavras também iria ajudar a trazer mais para perto, porque é como tu falou, eu também fico assim. Vem Espírito Santo, não sei o quê, só sinto quando eu estou no desespero, basicamente, que eu vou lá chamar. Eu estou no bem bom, nem lembro. O Pai nosso que estás no céu é o Pai, o Pai, como que eu digo? É o eu sou? É o eu sou. Pois e o eu o sou que mora dentro de nós é o fragmento do eu sou. Eu acho que isso que ele quis dizer. Pois mas é o fragmento de Deus que está em nós, né? Mas se o Pai Nosso fosse Pai Nosso, Pai Nosso que está em nós, porque daí o Pai universal é o fragmento do Pai universal, mas ali no texto fala que ele está em nós. Que o interessante nesse texto é isso. A não ser que esteja a tradução errada. Se alguém puder ver em inglês aí, Marcos, vê em inglês aí. Tem outras traduções, e também tem a questão assim, que eu vejo assim, a verdade, ela não é uma coisa estática, isso foi uma coisa ensinada há 2000 anos, e assim, não é uma ofensa, não é uma coisa absurda, não, é uma maneira só de prática mesmo, particular. Do entendimento daquela época, né? Que erro é sonhar com Deus distante nos céus, quando o Espírito do Pai Universal vive dentro da vossa própria mente. E isso é uma questão, assim, né, que é uma consciência que a gente não consegue conceber. Como é que o próprio Deus está na nossa mente? E essa questão não sei o que vocês pensam, né? Lógico que o eu sou e tal, né? Mas quando a gente reza o Pai Nosso, é Pai Nosso, né? Você viu, Marcos, para mim? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Aqui está mistake. Como assim mistake? Tá. Mas a tradução é a mesma? Não, quando você falou erro, aqui está mistake. Não, mas mistake é erro, né? Pode ser engano também. A mesma coisa, né? Tá, que engano é sonhar com Deus distante nos céus, então é um engano. Porque o Espírito que vive dentro de nós é Deus. Apesar de ser um fragmento, ele é Deus. É o próprio Deus. Porque é o próprio Deus, porque a gente não consegue entender Deus. Aí fica difícil mesmo. Não dá, nossa mente não compreende totalmente Deus. Eu, pelo menos, não consigo entender. Né? Então, eu acho que cada um pode fazer a sua própria oração, mas Jesus talvez tenha falado assim,
por causa da mente das pessoas mesmo, que ele convivia na época, não porque... É o que eu acho, que na época foi o que ele trouxe de mais elevado para o povo daquela época. A oração o que já era uma coisa assim bastante para eles, né? Diz que o ensinamento de Deus como pai já era assim uma coisa que nem os judeus concordavam muito. Essa ideia de Deus como pai. Exatamente. Os próprios apóstolos pediam para que ele ensinasse. Ele ensinasse, Uma as oração. pessoas realmente elas não tinham noção, né? Elas não tinham noção. Do que fazer, do que pensar, não sabiam nada, né? Uma Porque noção. foi uma sugestão, né? Ali a gente tá lendo na segunda-feira até essa parte, e foi uma sugestão que Jesus deu para eles ensinarem quem pedisse. Quem pedisse uma oração, então daí Jesus deu essa oração. Mas não que era do gosto de Jesus que a gente fizesse essa oração pronta. Cada um deveria, do próprio ser, ter essa sua conversa com o Pai. Então, eu acho que agora eu vou dizer como é que é, né? Pai que está em mim, bem aqui. Meu Pai que está em mim. Eu já tô adorando, já mudou até meu estado aqui, já tô Pai que está bem aqui, em mim. Que está dentro de mim, Jesus. Você sabe, quando eu falo essas palavras que você falou agora, Daniela, eu digo, Senhor do céu, meu Deus do céu, mas dá a impressão que a gente não tem nem... que a gente não é merecedora, né? Não sei se vocês têm essa impressão. Tem essa sensação, parece um absurdo. Meu Deus, meu Senhor, mas em mim? Tem certeza? Mas a gente... Mas eu também acho que quando falava assim, era porque Deus está fisicamente lá mesmo, né? No paraíso, né? Então, ele está no céu, de uma certa forma. Né? Ele está lá, mas ele também está aqui. Porque ele está em tudo. Então, não está errado, né? Também. Não está errado, Ó, acho, o Igor falou, acho que... Essa que eu coloquei aqui é exatamente a que Jesus ensinou para os irmãos dele e depois para os apóstolos. Os outros, Pai Nosso, é tudo derivação. Então, porque naquela época, né, nem todos recebiam o ajustador do pensamento. Né? Se ele Agora, fosse falar diferente, as pessoas não iriam, ia dar um nó na cabeça das pessoas. E não tem errado. Tá dando um nó aqui agora, na hora que eu falo, ainda tá surpreendente. Pai que está em mim, dentro de mim, ainda fica aquela... Ai, meu Deus, isso é uma coisa completamente nova. Eu nunca tinha falado assim, entendeu? Será que eu tô falando alguma heresia? Não. Acho que seria engano esperar a manifestação de Deus dos céus quando ele se manifesta em nós. Altíssimo. Então... Mas eu acho que o engano também, de achar um engano, é achar que Deus está só no paraíso e não está aqui também. É o que eu disse, ele está afirmando ali que Deus está no céu também. Ali. Isso. É um engano achar que ele está só no céu. É nisso aí que tu leu. Sim, que ele está só no céu. Mas a gente fica só com essa ideia. A gente fica só com essa ideia de Deus lá no céu. Deus está lá. Não, realmente existe a presença, vamos dizer, magnânima, mas que também... E ele se manifesta da mesma maneira aqui. Não da mesma maneira, acho que não posso dizer da mesma maneira, mas é o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Vamos continuar mais um pouquinho. É por causa desse fragmento de Deus que reside em vós que podeis ter a esperança
à medida que progredis na vossa harmonização com os guiamentos espirituais desse ajustador, de discernir mais completamente a presença e o poder transformador das outras influências espirituais que vos cercam e que se impingem sobre vós, mas que não atuam como uma parte integrante de vós. O fato de que não estejais conscientes intelectualmente do contato estreito e íntimo com o ajustador residente não contradiz, no que quer que seja, essa experiência tão elevada. Então, ela acontece independente se nós sentimos ou não. A prova da fraternidade com o ajustador divino consiste integralmente na natureza e extensão dos frutos do Espírito, os quais são colhidos na experiência vital do indivíduo que crê. Pelos seus frutos, vós o conhecereis. Então, como que a gente sabe que uma pessoa está ligada ao ajustador? Pelos frutos, né? Professora, pelos seus frutos. Então, quer dizer, eu sei que aquela pessoa está vivendo segundo o guiamento do ajustador pelos frutos que ela produz, né? Então, a paciência, tem lá os frutos do Espírito Santo que eu não consigo decorar, né? Tem bem aqui, ó. Estou bem aqui com ele aqui na frente. Deixa eu dizer bem então, aqui para fala, você. Daniela, fala que você... Os frutos do Espírito são o amor, a alegria, paz, resignação, doçura, bondade, fé, mansidão e temperança. Isso aí. Então, quando você vira uma pessoa assim, ela está sendo guiada pelo Espírito de Deus. Ela está, né, uma pessoa com todas essas características, ou ao menos com algumas. Então, eu acredito que a gente tenta fazer isso, né? Todos nós. Bom. Deixa eu ver onde é que eu tô. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver. Deixa eu voltar aqui para ver onde é. Peraí, já fechei. É por causa desses fragmentos, né? Então, 17. Então, vamos para o 18. É extremamente difícil para a mente material, ainda insuficientemente espiritualizada, como a do homem mortal, experienciar uma consciência marcante das atividades espirituais, das entidades divinas como ajustadores do paraíso. À medida que a existência da alma, fruto da criação conjunta da mente e do ajustador, olha lá, a alma, ela é criação da mente e do ajustador. Vai tornando-se cada vez mais firme, surge também uma nova fase da consciência, que a alma tem de ser capaz de experienciar a presença e de reconhecer os guiamentos e outras atividades supramateriais dos monitores misteriosos. Então, vai chegar um momento que nós vamos começar a reconhecer esses guiamentos, né? Vai chegar um momento. Não sei se aqui, provavelmente lá nas Morôncias, né? Porque aqui tá difícil. Toda a experiência de comunhão com o ajustador é tal que envolve um status moral, uma motivação mental e uma experiência espiritual. A autorrealização desse feito é limitada principalmente, ainda que não exclusivamente, aos domínios de consciência da alma,
mas as provas se produzem e abundam na manifestação dos frutos do Espírito, nas vidas daqueles que contatam esse Espírito interior. Então, vejam, se nós temos os frutos do Espírito, podem ter certeza que é porque nós tivemos contato com o ajustador do pensamento.